Oi, pessoal! Eu hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o tratamento ortodôntico com Invisalign. Quando a gente pensa em tratamento ortodôntico, a gente tem que ter em mente duas coisas muito importantes. Quando o tratamento ele é estético e quando ele é funcional. A gente precisa distinguir esses tratamentos porque tem soluções diferentes. Então, quando o tratamento ele é estético apenas, é só para alinhar, nivelar, fechar algum espaço, girar algum dentinho. Esse tratamento ele não vai implicar na saúde dessa pessoa, é apenas estético. Então, é um tratamento com menos alinhadores, menos tempo e menor custo. Agora, quando a gente pensa num tratamento ortodôntico funcional, quer dizer que a mordida lá atrás está errada, então a gente precisa de um tratamento mais longo, com mais alinhadores e o custo aumenta um pouquinho. E esse tratamento a gente tem que fazer o quanto antes, a gente tem que eleger esse tratamento o quanto antes, porque quanto antes a gente fizer, melhor para a saúde desse paciente. Saúde! Então, quando a gente pensa na mordida, na função da mordida, na função mastigatória, os dentes superiores, eles tocam os dentes inferiores de uma forma, eles devem tocar de uma forma equilibrada, tocando de ambos os lados de uma forma simétrica e bem distribuída. E a distribuição dessa força da mastigação, ela tem que ser paralela ao longo eixo das raízes desses dentes, e essa é a mordida funcional. Então, a gente busca esse tipo de tratamento, o tratamento com os ideais da mordida. Então, a gente tem que distinguir na avaliação, então nossa avaliação é assim, a gente vai distinguir se o caso é estético ou se o caso é funcional, avaliar e ver quantos alinhadores são necessários, se vai ter que movimentar molares, caninos e tudo mais. Agora, vamos falar um pouquinho também sobre a mordida. Quando a gente pensa num sorriso ideal, perfeito, lindo! Sabe aquele sorriso capa de revista? Pois é esse que eu tô falando. Quando a gente pensa nesse sorriso, esse sorriso ele é bonito por quê? Porque ele é simétrico. Sabe quando passa uma linha imaginária entre as sobrancelhas, ponta do nariz e queixo? Pois é isso. Um lado tem que ser igual ao outro para que seja mais simétrico. Quanto mais simétrico, mais bonita a pessoa. Então, vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Simetria. Outra característica, todos os dentes superiores, eles devem cobrir os dentes inferiores, que nem uma tampa, o de cima cobre o de baixo. Essa é uma outra característica do sorriso ideal, do sorriso perfeito. Se tiver invertido, a gente chama de mordida, né, invertida. E isso é um tratamento funcional e é possível essa correção. Outra característica, quando a gente, como eu acabei de falar, os dentes superiores, eles têm que cobrir os inferiores, mas não pode cobrir muito, eles têm que cobrir apenas 1/3 dessa pontinha dos dentes inferiores. Então, o superior tem que cobrir, mas não é aleatoriamente, ele tem que cobrir, ele tem uma medida, e essa medida é 1/3. Porque se ele cobrir muito, a gente chama isso de mordida profunda, fica com o rosto roxinho, velhinho, sabe? E aí começa a marcar um pouquinho mais o naso geniano, isso envelhece, então a gente não quer envelhecer cedo, né? Então a gente quer ter um up no sorriso, então a gente precisa manter essa dimensão vertical. Outra característica é o perfil. Então os dentes superiores, eles são projetados em frente, né? Em relação aos dentes inferiores, de 2 a 3 milímetros. É isso mesmo, o sorriso perfeito, gente, tem medidas. Medidas é que nem um manequim, sabe? Os dentes de cima tem que cobrir o de baixo e é projetado para cima nas medidas ideais. Terceira medida, posição de caninos e molares. Terceira não, quarta medida. O canino superior, a pontinha, ou seja, a incisal dele, ela tem que estar encaixadinha atrás do canino inferior. Então tem uma medida, tem um lugar certinho para o encaixe, ele tem uma engrenagem, gente. Tudo está muito equilibrado na nossa mordida. E a posição de molares também é essencial. A pontinha da cúspide vestibular do molar, do primeiro molar superior, tem que coincidir com o sulco mesial da parede aqui vestibular dos dentes, então dos primeiros molares. Então ele tem um lugar certinho, e se não estiver bem posicionado, vai implicar na força da mastigação de uma forma errada, e isso vai poder trazer problemas de saúde como dor de cabeça, estralo, grunhido, crepitação, sabe aquele barulhinho de papel amassado?
Então, tudo isso é DTM, que são os distúrbios temporomandibulares. Agora, além disso, também pode implicar na perda precoce desse dente. Então, se a mordida lá atrás não estiver correta, então além de todos esses desconfortos e quadros de DTM, você pode ter a perda precoce desse dente. É tão desagradável, né? Então é isso que eu queria falar para vocês. Eu queria falar que o tratamento ortodôntico com Invisalign, ele resolve todos os casos, desde os mais simples, estéticos, até os mais complexos, funcionais. E dizer para vocês que a mordida, o sorriso perfeito, ele tem medidas, e quando a gente faz o exame digital, porque esse aparelho ele é todo digital, a gente leva para essa posição, que a gente tenta chegar o mais próximo dessa posição ideal, que vai fazer com que a função seja preservada e esses dentes durem o máximo de tempo possível na boca. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Até breve. Tchau, pessoal! Funcionais.